Eduardo Boixá, iremos trazer todas as informações de mercado financeiro dessa terça-feira, dia 12 de setembro. O ano já está voando, hein? Já estamos quase na segunda quinzena aí, encerrando a primeira quinzena de setembro. E as bolsas começaram essa terça-feira operando de forma mista. A gente vai trazer a cotação das bolsas internacionais. Hoje, principal indicador do dia, temos o IPCA, que aí é um termômetro da inflação brasileira. Esse número vai sair às 9 horas da manhã e a gente vai trazer ele bem quentinho para você e falar também a projeção aí, como é que o mercado vai impactar o IPCA, já que ele sai durante a negociação, a abertura dos mercados futuros de mini dólar ou de dólar cheio, como a gente fala, e índice também, que acontece às 9 horas da manhã. Bom, vamos trazer a cotação para vocês aqui, antes de a gente começar a chamar logo de cara o pessoal, nossos convidados para a gente bater um papo. Vamos ver como é que estão as bolsas do mundo afora. Vamos falar da Ásia, né? Coreia fechou com uma queda de 0,79. Lá o índice Nikkei do Japão, uma alta de 0,97. Japão fazia tempo que a gente não via fechando positivo, né? A bolsa lá deu uma refugada há alguns dias atrás. A China, uma Hang Seng com uma queda de 0,41 e Xangai, uma queda de 0,19. As bolsas da Ásia, então, fechando com um comportamento um pouquinho mais negativo. Na Itália, agora 0,17 sobe. DAX na Alemanha, a gente já falou do indicador que saiu agora 6 horas da manhã, que saiu na Alemanha, vamos repercutir também. DAX na Alemanha, uma queda de 0,29, embora o número tenha sido um pouco mais positivo. CAC na França, praticamente inalterada, 0,05%. E as demais bolsas do continente, trazendo aí uma média de uma queda de 0,07. Agora a matriz, as principais bolsas do mundo, né, dos Estados Unidos, Dow Jones, onde estão as principais, as 30 empresas americanas ali, cai 0,16%. O S&P cai 0,21% e Nasdaq 0,20%. Nasdaq, a gente vai falar também um pouco do iPhone, que deve lançar no Brasil em outubro, né? Inclusive, ele, Marcel Martins, já está preparado aí para comprar o seu iPhone 15, Marcel? O preço de um Celta. Bom dia, Marco. Bom dia a todos que nos assistem. É engraçado e é interessante falar sobre iPhone, porque parece que o Brasil é um dos únicos lugares que o iPhone sofre alteração de preço, né? Inclusive, a gente vai falar de IPCA hoje, né? Dado importante às 9. Mas os Estados Unidos, o americano ainda mantém o mesmo preço. Isso aí claramente tem uma atenção e intenção maior de compra no país de origem, né? Que é da Apple. E aqui no Brasil, o brasileiro tem que poupar pelo menos aí 12 meses de salário para poder adquirir o seu. Cara, aqui o pessoal leva a sério, esse tipo de consumo. Eu particularmente, se eu mostrar o que eu tô aqui, que eu li as notícias junto com vocês aqui, dá até vergonha, viu? Que é um pé de boi. Ó, o seguinte, a gente teve agora um indicador que saiu na Alemanha. Eu vou até puxar ele aqui no detalhe para vocês, para a gente poder deschavar um pouco melhor, Marcel. A Alemanha que vem, de uma certa forma, tendo alguns números bem negativos nos últimos dias aí, a gente acompanhou na semana passada, né? Mas o número que veio aqui, a perspectiva econômica, né? Ela veio melhor. O esperado era menos 0,15, veio menos 11,4, né? Então era menos 15 esperado, veio menos 11,4 essa perspectiva econômica na Alemanha. Surpreendendo, na verdade, até mesmo os analistas na Alemanha, que achavam que esse número poderia vir pelo menos muito próximo ali do que eles imaginavam, até pior, já que os dados que saíram anteriormente foi negativo. Mesmo assim, a Alemanha opera com uma queda de 0,26, já que o número veio um pouquinho melhor, né? Imaginava que o país ali, a bolsa, poderia dar uma leve subida, mas está operando 0,29. Começando a trazer contigo, Marcel, falar um pouco desse indicador na Alemanha, falar como, modo geral, a Alemanha, né? Estou desde a semana passada salientando o telespectador que a gente vem trazendo algumas preocupações, principalmente nesse gigante do continente europeu, que é a Alemanha, que temos aí a Christine Lagarde preocupada com os juros lá fora, né? Esse indicador que saiu na Alemanha, veio um pouquinho positivo hoje, dá para a gente começar a tirar a Alemanha do radar negativo ou não? Dá sim, lembrando que IPCA, Marco, não só na Alemanha, é o indicador inflacionário de maior importância, né? Todo mês ele é divulgado
E claro que isso aí mensura também o poder de compra, né, da população. Então, se a gente vê a Alemanha melhorando um pouquinho, contendo um pouco aí a alta de inflação, a gente vê também automaticamente o consumidor, a população, o residente gastando mais, consumindo mais. Isso claramente é positivo para a economia lá da Alemanha, visto que hoje às 9 horas a gente tem esse dado, como eu tinha mencionado. A gente pode refletir e usá-lo como um termômetro de crescimento de gasto. Isso não só em vestuário, em alimentos, em bens de consumo, mas não só lá. Eu acredito que a Alemanha pode ser um país que a gente não precise ter tanta preocupação. Eu acho que o radar fica mais próximo de Estados Unidos e China. Muito bem, é isso aí. Gigante falando com gigante. Ô Marcel, vamos trazer um pouquinho então. Trouxemos esse único indicador que saiu na madrugada relevante, pelo menos da economia europeia, que foi esse dado na Alemanha, e a gente vai aguardar agora o IPCA, que vai sair às 9 horas aqui no Brasil. Mas eu quero falar um pouco do dia de ontem, né? Nossa bolsa fechou com uma alta aí muito próxima à máxima, né? Fechou nas máximas ontem, a bolsa aí subindo exatamente o nosso índice aqui, subiu 1,69%, uma alta bastante significativa, quase 2%, né? O dia ontem foi nem o mais otimista, ontem imaginava uma alta de quase 2% na nossa bolsa e uma queda no dólar de 1,19%. O dólar a gente já vem falando há alguns dias aí que ele está justamente trabalhando nesse patamar de R$ 4,95, R$ 5 ali. Essa oscilação já vem há alguns dias, ele subiu um pouco o patamar, mas a bolsa aí, ela vem tomando de novo, retomando ali muito próximo a 120 mil pontos, né? Saindo um pouco mais ali dos 115, 116, voltando um pouquinho acima. E justamente ontem a gente estava conversando sobre o setor de construção civil. O setor de construção civil, ele tem sido muito favorável para o crescimento do Brasil, para o nosso PIB, né? Então, hoje, se você olhar o PIB brasileiro, a gente vai falar de dois setores ali. O agronegócio, que é o rei, né, de impulsionar o nosso PIB, e o setor de construção civil, que justamente teve uma injeção de alguns programas do governo que movimentou bastante. E aí a gente estava conversando disso ontem, eu estava batendo um papo contigo, né? Você até nos bastidores aqui falou, vamos falar um pouquinho de Tenda, e eu queria falar um pouco da Gafisa ontem. A Gafisa subiu 5,84%. Será que alguém pegou o call aí do nosso programa e olhou esse setor, Marcel? É engraçado, Marco, e para todos os telespectadores, o mercado ele é um pouco viciado em escutar opiniões alheias, né? Eu acho que o acesso à informação hoje está tão democratizada, está tão simples você receber uma informação que às vezes o telespectador, o investidor, ele não se atenta a esses detalhes e acaba ficando às cegas em algumas oportunidades, como a de ontem, que a gente comentou bastante. E visto que a gente comentou principalmente do crescimento do setor de construção civil, a gente pôde falar de alguns papéis como o Gafisa, Tenda, a EZTEC, e praticamente todos surpreenderam, né, o mercado, né? Haja visto que o índice ele acabou recuperando parte de perda da semana passada, mas em especial o setor de construção civil como o Gafisa, não só Gafisa deu uma porrada de 5%, Tenda também, um papel que a gente comentou ontem, subiu mais de 5%, EZTEC subiu mais de 6%, quer dizer, eu acredito que as pessoas devam prestar um pouco mais de atenção e se atentarem a detalhes, porque isso acaba gerando um certo desconforto do mercado reclamar, às vezes, que não tem oportunidade, mas fica a dica aí para todo mundo ficar um pouco mais atento nessas peculiaridades do mercado. Você está conseguindo compartilhar a tela, Marcel? Queria, se você pudesse, se estiver podendo, a gente falar um pouco de EZTEC aí, especificamente de uma ação que subiu ontem em 5,84%. Você está conseguindo compartilhar? Vou compartilhar, ó, vamos lá. O que está vendo nesse papel aí? Vamos lá, EZTEC. Tá? EZTEC, ela fechou ontem a 20,88, na semana passada ela acabou quase encostando ali embaixo dos R$20, ela sustentou na região dos R$20, a gente tem um suporte nessa linha vermelha aqui, canto inferior da tela, e ontem, mercado positivo, ela aproveitou e pegou esse gancho, e a gente vê claramente que eu não preciso nem traçar uma LTA, né, uma linha de tendência de alta, aqui fica muito claro que ninguém quis soltar o osso, a força compradora foi muito mais forte,
ela acabou também, durante até um pouquinho antes da meio-dia, ela fez um fundinho nos 21,20 e ganhou o fôlego de subir mais R$1. Quer dizer, papel que surpreendeu aí o mercado. Haja visto também que não é normal os papéis subirem 6, 7% em um dia, mas isso mostra, né, e reflete o otimismo do setor da construção civil, Marco. Pois é, ninguém que soltar o osso, esses Rottweiler aí tão vorazes no mercado financeiro. Bom, ô Marcel, já que a gente falou de Zetec, falou um pouco de bolsa de índice, vamos dar uma olhada no panorama hoje do nosso índice futuro, que fechou nas máximas ontem e vai abrir daqui a pouco às 9 horas. A gente vai traçar a abertura desse mercado, porém o viés que vem lá de fora é um pouquinho negativo, mas às 9 horas da manhã tem uma pitadinha no mercado financeiro nacional aqui no nosso mercado local, que é o IPCA, que aí isso sim, com certeza, impacta nas operações do nosso mercado, porque é a projeção de juros. A gente vai falar bastante disso daqui a pouco na segunda parte do programa, quando o Eduardo Boixá, estiver conosco. Então, você vai continuar também aqui, inclusive fazer até a abertura do mercado. Mas com essa pitadinha aqui, a gente sabe que o índice pode ter uma variação diferente, porque naturalmente, Marcel, ele abriria com um viés um pouco negativo. Vamos dar uma olhada nesse índice aí, o que a gente pode esperar, o que o investidor pode esperar na largada do mercado daqui a pouco. Bom, quer compartilhar a tela? Vamos lá. Por favor, é isso aí. Vamos lá. Mantendo aqui o gráfico do mini índice futuro, a gente comentou atrás dos bastidores, antes de iniciar o programa, que nós consideramos um mercado difícil, né? Quando ele não tem respiro. Então ontem foi este dia, né? Para mim foi uma segunda-feira que a gente não... parece que parte dos investidores não acreditavam, não esperavam uma alta significativa do índice, né? De novo, retomando que ele caiu forte na sexta-feira passada, mas da forma que ele fechou na máxima, eu ficaria no cara e coroa. Eu acreditaria em uma leve correção dessa esticada, mas a força foi nível máximo ontem no pregão, o Marco. Então eu acredito que o índice, nessa largada, ele pode dar uma arrefecida sim, pode dar uma liquidada. Investidor comprado de ontem no swing trade pode querer e sim exigido colocar parte do lucro no bolso, mas eu acredito que bolsa continua para cima nesse modo ping-pong, né? A gente encosta lá nos 120 mil pontos, acha que volta para 125, volta para 117, fura o 117 e volta novamente perto do 119. Então eu acredito que o mercado possa dar uma arrefecida nessa abertura, mas também tudo vai depender do IPCA, né? Vamos ver como é que vai vir o índice inflacionário dado tão aguardado por parte dos investidores. Bacana, então. Tem perspectiva aí do índice abrindo um pouquinho aí dentro do fechamento. Vamos ver aí como vai ser comportado, como o mercado vai se comportar, já que a gente tem minério de ferro subindo lá fora, né? A gente tem as principais commodities também, como petróleo e minério de ferro, subindo nessa manhã de terça-feira. Então isso pode favorecer essas duas companhias, principais companhias da Vale, né? Vale que anunciou, Marcel, fornecer 4 milhões de toneladas de minério de ferro por ano para a Arábia Saudita, né? Então a Arábia Saudita não está comprando só jogador não, a Arábia Saudita está comprando mais minério de ferro da Vale. Vale que dependia bastante de China, com essa perspectiva agora aí, essa remessa aí de 4 toneladas para a Arábia Saudita, pode ser um fator bem interessante para a companhia, concorda? Concordo plenamente, notícia de extrema importância e relevância e de impacto positivo para a Vale, né? Que bem lembrado, ela sempre foi muito dependente de China, né? China, um país forte, economia muito robusta, maior mão de obra qualificada no mundo. Então, assim, uma vez que Vale não depende agora só de China, qualquer sombra, qualquer passo errado em China, isso acaba impactando não só o Brasil, como o Vale do Rio Doce, Estados Unidos, entre outros países emergentes. Acredito que essa notícia venha em grande momento, né, um momento importante, onde a gente viu aí a mineradora vindo lá dos 97, 98 reais, voltou para os 50, agora aí... Vamos colocar na tela aí, Marcelo, essa Vale aí? Vamos colocar na tela? Vamos colocar. Dar uma olhada aí? Vamos que a gente já faz uma análise gráfica aqui.
Tá? Mesmo porque também depender de China não tá fácil, né? Não tá fácil. E a Vale do Rio Doce, ela sempre foi muito dependente de China. Claramente a China é a maior consumidora aí de minério, é a maior compradora da Vale, é a maior cliente da Vale. Então a Arábia Saudita aí agora disputando aí um pouco parte aí da concorrência relacionada à oferta e demanda. Eu acredito que essa notícia não tenha 1% de impacto negativo para a Vale. Ela pode até aproveitar o gancho e, quem sabe, aí romper o patamar dos 70 reais, né? É triste ver um papel, uma empresa, uma companhia tão grande listada em bolsa, papel que chegou a bater a 115 reais, eu não preciso nem traçar no gráfico. Eu acho que quem é operador, quem é trader lembra aí desse episódio, o Vale chegou a encostar nos 120 reais. Vimos aí, depois de Brumadinho, o papel voltando lá para baixo dos 40 e agora ela está se segurando aí. Ela não depende só de China, eu acho que bolsa como um todo, o cenário macro tem que melhorar, né? Ela precisa de mais motivos, mas enfim, essa última notícia com certeza é um dos motivos que pode fazer o papel voltar para cima da região dos 70. Você sabe que eu sempre conto essa história aqui para o telespectador em relação à Vale, quando a China... 2014, eu não lembro agora, né? Se é 13, 14, que ela anunciou que ia reformar as cidades ali, ia ter um consumo exagerado aí de minério de ferro, né? É claro que a gente sabe, se cada cidadão chinês tiver construir uma casa, não vai sobrar um prego, a Vale não vai ter, na verdade, a quantidade de minério para fazer prego para a demanda que seria. Mas nessa época que eu estou falando aí, que a China estava fazendo essa reconstrução das cidades, a Vale subiu bastante porque teve uma demanda bem significativa e agora a gente tem a Arábia Saudita aí, né, querendo construir novas cidades, esse movimento aí do continente ali, pelo menos ali do país ali, né, com muito dinheiro, não só o futebol, levaram até o Roger Guedes ali, o time ficou desfalcado, uma tragédia isso que aconteceu com o meu Corinthians, mas a Arábia Saudita agora comprando as 4 toneladas anuais aí de minério de ferro, deve favorecer bastante a companhia, ou seja, a Arábia ali investindo bastante na sua estrutura, né? País com muito dinheiro, natural que isso beneficia a Vale e as outras empresas de minério de ferro do mundo inteiro, né? E dependendo de como for, né? Por enquanto é só na parte da construção. Populacionalmente, o país ainda não demanda muita coisa, como por exemplo, compra de proteína animal, como a China, no caso, por ser um país extremamente populoso, compra comida do mundo inteiro. Nesse caso, a gente está falando de minério de ferro para construções de cidades e de estruturas lá na própria Arábia, que vem se expandindo cada vez mais. Nosso dólar hoje, Marcel, falar um pouquinho do câmbio aqui, que ontem fez uma queda de mais de 1%, acompanhando o movimento de uma expectativa positiva. Eu quero salientar a alta do dólar ontem, a queda do dólar ontem, muita informação de ativos, né? Sobe e desce. A queda do dólar ontem, ela se deu também porque os juros, né? A curva de juros aqui, ela deu uma leve queda, já que nos últimos dias ela vinha subindo. Então, uma projeção mesmo com o IPCA, que vai sair daqui a pouco, que é o principal medidor da nossa inflação, que isso dá uma diretriz para o Banco Central brasileiro em relação à quantidade, ao tamanho do corte de juros que vai acontecer na próxima reunião do Copom. O mercado já imagina 0,50, tirou mesmo o viés ali de um corte maior de 0,75, né, com essa perspectiva que a gente está tendo aí, né, de aumento de energia, de corte de energia, aumento do combustível. Também vou falar no segundo bloco, falar um pouco da Petrobras, que pode aumentar o combustível mais uma vez, né? Mas a gente tem a curva de juros ontem em queda, favorecendo também a queda do dólar. Hoje, o dólar aí que deve inaugurar a sessão aí com uma projeçãozinha de uma leve alta, já que o dólar está subindo no mundo inteiro. Falar nisso, vamos trazer a cotação do dólar, ver como é que o dólar está se reagindo perante as principais moedas do mundo. Vou trazer aqui para você rapidamente a cotação, porque o Marcel vai ajudar a gente aí a traçar o movimento do dólar hoje. Ó, o dólar perante o peso mexicano, ele sobe 0,41%. Ele sobe 0,2% perante o peso argentino. A lira turca
o dólar sobe 0,33, o dólar sobe perante o euro 0,34, o dólar sobe perante o range, o sul-africano 0,54, ou seja, o dólar sobe perante as principais moedas, os emergentes aí, o dólar vem fazendo movimento de alta. Naturalmente, esse dólar deve amanhecer aí a largada do dia 12 de setembro com viés um pouquinho mais positivo, certo, Marcel? Sem sombra de dúvidas. Sempre a correção do mercado, né? Ontem a gente comentou bastante de mercado de futuros. Aqui a gente encontra o gráfico do dólar, tá? Time frame de 5 minutos. Ele fechou um gap, Marco, fechou um gap do dia 4 de setembro, né? No 4.960. Eu havia comentado ainda ontem que ele poderia fechar esse gap. Dito e feito, alargou um pouco mais os passos para baixo e agora a gente tem... temos um suporte nos 4.937, tá? Então, para quem gosta de dólar, a gente tem um muro aqui, que ele pode dar uma cabeçada aqui nos 4.960 aqui. Tudo que era suporte perde, vira resistência e vice-versa. Agora, visto que o índice fechou na máxima, dólar fechou na mínima, eu espero ao mesmo... eu considero a mesma análise do índice, né? O índice arrefecendo um pouquinho na largada, o dólar subindo um pouquinho aí, na largada também, e depois desse fundo dos 4.937, a gente tem mais um próximo passo importante ali na região dos 4.920, tá? Então, acredito aí em dólar levemente trabalhando aí numa leve alta nessa abertura e para o índice uma leve queda. Pois é. Vamos aí, você que está sintonizado aí no pré-market, trazendo informações aí em tempo real. Melhor programa de mercado financeiro, eu te garanto, é aqui onde a gente traça as informações, passa as informações e todo dia acompanha o mercado, né, Marcel? A gente sofre o dia inteiro lá olhando para a tela para ver no famoso skin the game, né? Para o dia seguinte trazer informação para o investidor. Marcel, alguma ação hoje, algum setor específico? Depois eu vou querer falar do setor financeiro que você acompanhou ontem nessa alta da Bolsa? Vamos lá. Setor financeiro, assim como qualquer outro setor, também deu uma porrada para cima. Mais um motivo aí, falando de Itaú, um papel que eu gosto bastante. Eu, como trader, eu dou preferência a papéis de alta liquidez, as famosas blue chips, né? Papéis que têm maior peso na composição do índice Bovespa. Visto a alta de ontem, o setor financeiro também aproveitou a carona. A gente está falando aqui um pouquinho de Itaú e TUB4, é o código, né? Ações preferenciais de um dos maiores bancos, né? do Mercosul, da América Latina, que bateu também ali na trave dos 27,50 e fechou na máxima, né? Então a gente vê que o setor financeiro também está aproveitando essa deixa, a economia melhorando aos pouquinhos, juros arrefecendo, um corte na taxa de juros, isso aí aumenta também a chance dos bancos venderem mais crédito. Então, uma das razões dessas porradas para cima vem também desse assunto de taxa de juros. Itaú, como qualquer outro papel, aproveitou a carona e subiu 2,50%. Papel que eu estou bastante de olho e ele está no meu radar. Itaú que um tempo atrás suspendeu a operação na Argentina, né? Correu de lá. Tomou uma pizza, prejuízo foi grande lá na Argentina. Está suspendendo suas operações. Um grande banco aqui também, um banco que eu acompanho bastante, que tem uma grande vol, sobe 2, cai 3 e vai para 4, é o Pactual, né? O Banco Pactual tem uma volatilidade um pouquinho acima da média. Você também percebe isso na tela, Marcel? Percebo. Você gosta de tradar essa ação? BPAC, né? BPAC 11. BPAC 11. Eu coloquei Bitol, já tinha confundido. É tanto papel que a gente acompanha que deu tilt aqui. Vamos lá, ó. É papel demais, né, bicho? É papel demais, Você cara. Formou um W aqui, ó. Eu sempre fui... eu confesso que eu sempre fui um cara, um operador que acompanhou muito fluxo, né? Eu gosto de fluxo, identificação de players, enfim. Mas a gente vê claramente aqui um W, né? E na análise gráfica, né? Segundo os professores, os mentores, eles dizem que o W geralmente é para subir, né? O M cai e o W sobe. Então, BPAC... 31,08, fechou também na máxima, né, setor financeiro. Sim, é um papel de maior volatilidade. Eu acredito que qualquer papel pode ser especulado do mercado, mas BPAC
é um papel um pouquinho, tem uma vol um pouco mais alargada. Interessante, ele bateu, ele respeitou a mínima de ontem, né, na região dos R$ 30,50. Lembrando também que é um papel que nos últimos dias ele melhorou bastante, né? Eu alarguei um pouquinho o nosso gráfico, mas a gente volta para o primeiro trimestre do ano, o papel era cotado a R$ 22,70, Marco. E agora a gente está falando aí de 31, quer dizer, uma alta de mais de 30% aí, praticamente, do setor financeiro. Então, quer dizer, muita coisa bacana, interessante, pelo menos aí para médio e longo prazo. Continuo no radar entre os papéis mais líquidos do mercado, né? Considerando as ações do BTG Pactual e das ações do Itaú. O setor financeiro é um setor que sempre tem um peso diferente aí no índice Bovespa, né? Quando a gente, principalmente para quem opera o mercado de índice futuro, muita gente opera esse tipo de ativo, o trader, né? É um setor que eu particularmente acho que faz toda a diferença, e ele, quando a gente não tem uma coisa muito específica em determinada ação, esse setor é um setor que mais move ali, que dá mais sentido para o índice Bovespa, o índice futuro. Então, em alguns ativos, em alguns papéis ali desse setor, ele geralmente acaba balançando mais, e o Banco do Pactual, o BPAC11, é uma ação que geralmente ela balança bastante. Olha, falamos aí do índice que saiu de atividade econômica na Alemanha, vindo acima da expectativa, era a expectativa de menos 0,15, veio menos 0,11, 11,4, né? Então veio um pouquinho melhor do que isso, e mesmo assim a Bolsa da Alemanha não reagiu. Mas a gente está aguardando daqui a pouco, às 9 horas da manhã, o IPCA aqui no Brasil, que é um dos principais medidores da inflação, e a gente vai ter a percepção ou não se esse quadro deflacionário que nós estávamos percebendo desde o começo do ano, né, possibilitando um corte de juros como vem acontecendo, vai continuar. Então o IPCA é importante por isso. O que o mercado vai acompanhar? Se realmente a inflação pode dar uma chance do nosso Banco Central brasileiro fazer um corte mais incisivo em relação à Selic, né? O mercado imaginava que poderia em algum momento vir 0,75, a maioria do mercado acredita que é 0,50, que é o indicador, é o número que eu também acredito que venha, 0,50 no corte, agora na próxima reunião, mas o IPCA é o indicador que justamente vai dar esse parâmetro para o mercado financeiro, né? Que sempre, ou bem ou mal, continua sendo um viés otimista. Porque se o mercado financeiro não fosse otimista, todo mundo saía do Brasil, porque questões políticas aqui é sempre instável, em qualquer governo, não é só nesse não, né? Então, política sempre atrapalha bastante a economia. Mas eu volto, fica com a gente, só o primeiro intervalo dessa parte do pré-market, 2 minutinhos, aguenta aí. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Beyond. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. A minha vida foi
e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos, invista em suas escolhas. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do pré-market. Eu sou o Marco Prado e estou aqui com o Marcel Martins e vou chamar logo de cara ele, Eduardo Boixá, da Active Trades. Bom dia, Active Trades. Bom dia, Eduardo Boixá. Tudo bem? Fala, bonitão. Bom dia a todos aí. Vamos com tudo. Vamos com tudo. E Boixá, mercado hoje aí, esperando IPCA que vai sair agora às 9 horas da manhã. Já falamos alguma coisinha nessa primeira parte aí. Qual a sua expectativa para esse indicador? Cara, eu acho que vai vir melhor do que o esperado. Assim como o PIB veio melhor que o esperado, acho que tem uma grande chance do IPCA também vir um pouquinho melhor do que o esperado. E acho que vai ter volatilidade. Os dias de divulgação do IPCA tem tido muita volatilidade nos ativos ali, tanto índice quanto bolsa, né? Tanto índice quanto dólar. Acho que eu espero um pouco disso hoje, principalmente ali até as 11 da manhã, acho que vai balançar bem. É o mercado, Edu, é o mercado já pensando aí no que o Banco Central vai fazer em relação aos juros mais para frente, se há a possibilidade de um corte mais incisivo na nossa taxa Selic, ou porque ontem as curvas dos juros longos, pelo menos, elas caíram um pouco, possibilitando até uma queda no dólar aí, o índice fechando nas máximas. Você acha que o mercado já está antecipando isso? Hoje é um novo dia? Eu acho que foi um pouco de antecipação, sim, Marco. A gente sabe que sempre tem algum movimento antes desses números, né? Tem sempre alguém que sabe, né? Então, acho que pode ser isso que pode ter acontecido. Acho que o mercado pode ter melhorado um pouco por conta disso. Enfim, acho que o GPM veio melhor. Tem espaço para melhorar um pouco. Acho que a discussão vai começar a aumentar mais aí, se vai ser 0,75 ou não, ou meio, né? Acho que tem possibilidade. Ontem a probabilidade que era praticamente zero já passou a ter alguma coisa. Agora, se tiver um número um pouco melhor, eu acho que aumenta um pouco mais a probabilidade de vir 0,75. Acho que vai ser essa a discussão do mercado aí nos próximos dias até o Copom. E aí já viu, né? É um monte de analista, um monte de gente falando da sua percepção, né? O problema é que cada um fala uma coisa, mas geralmente o mercado tem um consenso, né, Marcel? Embora as opiniões naturalmente tem que se divergirem, né? Porque senão não sai negócio, né? Se todo mundo acha que vai subir, ninguém vende, né? Então, para sair negócio tem que ter um comprador e um vendedor. Embora a gente tenha essas percepções aí diferentes, distintas, mas há geralmente mais que um consenso. Então, o mercado geralmente tenta entrar nesse consenso e seguir sua vida. É isso? Exatamente. É dentro do consenso, né? A média sempre prevalece. Se vem muito abaixo do esperado, o mercado não gosta. A briga é isso mesmo, é comprador contra vendedor, o mercado é democrático, tem que haver as duas pontas, né? O mercado tem que haver essa briga aí de corda, senão não tem... sem estresse, sem volatilidade, não tem oportunidade do operador, investidor, buscar por um bom preço. Ô Edu, estava lendo uma notícia agora que chegou aqui, a Renatinha acabou de mandar para mim a notícia seguinte, ó. O Goldman Sachs prevê uma pausa temporária no crescimento do consumo nos Estados Unidos, que deve manter uma alta de 1,4% no quarto trimestre na comparação com o igual período em 2022, com a remota dos pagamentos de empréstimos estudantis que devem pesar no crescimento de despesas, né? Então o Goldman Sachs acredita que esse consumo, ele vindo um pouco menor, pode ser que tenhamos também uma pressão inflacionária menor também, né? Isso dá uma aliviada no Fed lá? Acho que quinta-feira sai o Vendas do Varejo, né? Acho que é quinta. Deixa eu puxar um calendário aqui agora, eu acho que é quinta o Vendas do Varejo. Ontem eu vi um negócio interessante lá de fora, a declaração do Jamie Dimon, não sei se a turma viu, né, acompanhou.
Jamie Dimon, eu não sei se hoje ele é o CEO do JP Morgan ou se ele é o presidente do conselho, enfim, é um cara importante no JP Morgan, dizendo que acha que 4,25 no Treasury de 10 anos ainda é uma taxa que ele não se anima a aplicar dinheiro nela, que ele acha que pode subir. Porque ele acha que talvez os Estados Unidos mantenham os juros altos por mais tempo, né? Então, acho que esse é o grande jogo americano agora. A inflação americana, a meta dos caras é 2, mas está rodando acima de 3. Como é que eles vão fazer para ir para 2? Eles podem dar pancada agora, subir o juro, continuar subindo o juro, enfim, gerar um estresse maior na economia, ou deixar esse juro mais alto por mais tempo. Parece que essa segunda opção é a que eles vão tomar, né? Parece que vão parar por agora e a gente vai ver os juros mais altos por mais tempo. Isso é ruim do ponto de vista, né, global. A taxa de 10 anos é o juro que indexa ao mundo inteiro. Todo mundo olha a taxa de juros de 10 anos americana para efeito de investimento, né? Você pode fazer qualquer investimento no mundo ou aplicar, né? Ou aplicar no Treasury de 10 anos, que teoricamente é o risco free do mundo, né? É o risco zero do mundo. Então, a comparação sempre é importante. Então, você pega no Brasil, por exemplo, se alguém quiser trazer dinheiro para o Brasil para o mesmo prazo dos 10 anos americano, quanto que o investidor vai querer de retorno? Com certeza não vai ser menos de 5, 6, 7% ao ano, vai ser mais, né? Então isso implica no redimensionamento da cadeia geral. Acho que a notícia mais preocupante que a gente tem que acompanhar é a subida do Treasury de 10 anos. Inclusive, que eu vou trazer a cotação dos Treasuries 10 anos essa manhã, como é que está aqui. Você falou do dado de inflação, Boixá, vai sair amanhã o dado de inflação lá nos Estados Unidos às 9h30. Talvez aí, acho que é o número mais importante da economia mundial na semana, né? Então, esse número vai sair amanhã, só para você estar sabendo. E os juros de 10 anos de agora, né, as Treasuries de 10 anos, sobem 0,02%. Eu tenho acompanhado um pouquinho mais de perto, para fazer as minhas operações de mercado, o juro de 10 anos, Marcel. Você também, igual o Boixá, está olhando, eu sempre olhei na verdade, né? Mas em algum momento do mês, em algum período, eu dou um pouquinho mais de prioridade. Talvez pelo dólar, como o dólar está numa volatilidade um pouco mais encaixotado, o dólar está mais cadenciado, eu tenho buscado outros parâmetros, né? Que necessariamente não está respeitando muitos os pares de moeda, até mesmo o índice, né? Às vezes, como o Boixá até vai falar um pouco dessa operação, sobe, cai, os dois andam juntos e, teoricamente, é movimento inverso. Não é quase sempre, mas geralmente o mercado tem sido muito desconexo em relação a isso. Então, eu particularmente tenho acompanhado nos últimos períodos o juro de 10 anos para operar o dólar. E você, Marcel? Com o Boixá e você, marcou a mesma coisa. Eu acho que dentre os indicadores de inflação, juros de 10 anos aí, onde a gente tem um pouco mais de conforto e direção do mercado, né? Até porque toda análise que a gente faz de mercado de curtíssimo prazo, a gente sabe que é muito mais especulativa, né? Então, visto até para trazer um pouco mais de segurança na hora da gente escolher uma operação e um pouco mais eficiente, contendo aí o risco, eu sigo aí, como vocês, olhando os juros de 10 anos também. Você que opera no mercado financeiro, está em casa aí, às vezes operando sozinho, né, sem muita opção, não está meio perdido, faz o seguinte, vai no Twitter, Eduardo Boixá 5, esse cara sempre está falando alguma coisa de mercado que está olhando aí, e é o Twitter do meu amigo Eduardo Boixá, que inclusive queria que falasse um pouco dessa questão. Cara, geralmente o dólar índice opera em movimento inverso, o dólar sobe, o índice cai, sempre foi assim, mas você faz muita operação, porque eu acompanho, a gente sempre fala, você, tô comprado, vendido e vendido. Por que às vezes os movimentos andam, esses dois ativos que teoricamente era para andar de forma inversa, andam em forma conjunta, Edu? Eu tenho falado bastante sobre esse trade aí, porque ele responde por 90% do meu resultado no ano, cara. Basicamente eu ganhei dinheiro esse ano por causa disso. Eu acho que teve muita oportunidade esse ano, está tendo muita oportunidade. O mercado está se correlacionando muito e voltando o tempo inteiro no dólar contra o índice. O tempo todo, né? A lógica é muito simples, todo mundo que opera o mercado vai entender, né? Que acompanha. Toda vez que o dólar sobe, a bolsa cai, né? Teoricamente, o kit Brasil piora. E vice-versa, né? Toda vez que o dólar cai, a bolsa sobe. E tem vários momentos que a gente consegue ver que os dois estão indo do mesmo lado, ou que um está muito mais forte que o outro.
Enfim, e você consegue montar alguma operação de famoso long short, né? Na verdade, o long, mas é long short de Brasil, né? Você vende o real e compra a bolsa ou vice-versa, né? Acho que tem dado muita oportunidade, tem acompanhado. Ontem mesmo tenho botado praticamente todo dia no Twitter, eu venho numa sequência boa, tenho mencionado isso no Twitter ali. Ontem foi mais um dia que o mercado deu a oportunidade de novo, né? Ontem, em determinado momento, o dólar estava muito mais forte, estava caindo bem mais do que a bolsa estava subindo, e ao longo do dia a bolsa fez um catch-up ali, né? Voltou a subir e recuperou o que estava para trás da queda do dólar, e fechou em alta, enfim, recuperou-se ao longo do dia. Acho que tem bastante coisa para fazer aí, acho que é legal o pessoal prestar atenção. Ô Edu, aproveitando aí já que você falou de dólar e índice aí, né? Relativamente isso está muito conectado com o crescimento do Brasil, né? Então, se a gente tem uma bolsa subindo mais, teoricamente a perspectiva de projeção de crescimento é maior, porque o dólar em queda também é uma projeção maior de crescimento. Quando a gente fala projeção de crescimento, a gente fala diretamente no PIB. Eu tenho lido alguma coisa de que esse crescimento aí do Brasil de quase 3% do PIB é meio fake, porque é um crescimento que não é real, né? Crescimento que está sendo dado por uma questão de impulsionamento da construção civil, que eu e o Marcel acabamos falando ontem, né? E por injeção do governo, programas do governo, e o agronegócio que, por si só, ele sempre roda bem, e o governo incentivando essas duas áreas. Mas o Brasil é carente de outras fontes de crescimento, como indústria. Você compactua desse pensamento que o crescimento de 3% teoricamente seria fake? Eu compacto, não é que é fake, né? Eu acho que o crescimento está ali, mas ele foi calcado em cima de transferência de... Esse último PIB agora, ele é praticamente calcado em cima de transferência de grana do governo para famílias, né? Famílias aumentaram o consumo, é o principal indicador dessa última divulgação do PIB. No trimestre anterior tinha sido agronegócio, né? Crescendo 21% no trimestre comparado, quer dizer, uma pancada agronegócio, que é uma área que o governo não é tão incentivador assim, né? Pelo contrário, né? O governo é contra o agronegócio, já deu várias declarações que é contra o agronegócio, não que contra o agronegócio, mas como é que eu vou refazer? Que não é uma prioridade do governo, né? Que é fazer, né? Que o negócio é reforma agrária, mini propriedades menores, ou seja, o agronegócio que é o que gera divisa para o Brasil, não é uma coisa prioritária para o governo, já disse isso algumas vezes. E a questão da transferência de renda aqui, você tem um limite, né? Nós estamos batendo no teto do limite de transferência de renda aí, o crescimento real de gastos explodindo, né? Faltando o orçamento para o ano que vem já tem um déficit previsto de 170 bi, que eles têm que fechar para o déficit poder zerar no ano, que vai ser impossível de acontecer. Ou seja, tem algumas questões ali que têm que ser tratadas e que eu acho que esse governo não vai tratar, né? Não é uma prioridade do governo, a gente não vai ver o governo olhando a parte de gasto, vai ver a parte de receita, é uma corrida desesperada atrás de mais receita, atrás de busca de impostos em qualquer lugares, né? Acho que a maior preocupação do governo está ligada nisso e não tem nenhuma preocupação, pelo menos aparente, né, de que gastos serão revistos, né? Semana passada até surgiu o boato aí de reforma administrativa, que seria, né, que o Lira está pressionando para fazer, mas o pessoal próprio do PT já veio falando que essa não é uma prioridade, prioridade é taxar os ultra ricos, né? Então, a prioridade do governo é tomar dinheiro das pessoas. Você e o Marcel, os caras vão taxar, os ultra ricos aí, os caras do mercado financeiro. Ó, fica aí, continua com a gente aí, não vai sair não, que daqui a pouco tem o IPCA, hein? O IPCA vai ser às 9 horas aí, a gente vai trazer esse número na íntegra para você. E o Eduardo Boixá diz que está um pouquinho está otimista com esse indicador. Aproveitando, já mandar um beijo para a Ivy aqui, que está nos assistindo também. Beijo. Ô Marcel, PIB, esse crescimento do PIB aí, ele está um pouquinho fake, ele é um crescimento real, né? Ou o governo tem que fazer muita coisa para ainda manter pelo menos uma projeção de próxima a 3%? Não, eu não acho fake, né? O mercado ele trabalha sempre em cima de probabilidades, estatísticas, né? Contas. A gente nunca tem quando a gente espera não só PIB, mas como qualquer
outro indicador, a gente não tem nunca uma certeza. É sempre traçado aí dentro de expectativas, estimativas e enfim. Agora, se a gente consegue o número tão esperado, para isso acontecer, com certeza o governo aí tem que se mexer um pouquinho mais incentivo, o consumidor voltar a ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? A gente vê preço subindo, mas o salário não sobe, né? O pobre do brasileiro reclama da vida, que o salário não sobe, mas tudo sobe, tudo encarece. Então, assim, eu acho que quando a gente fala, a PIB 3% fake, é mais a frustração que nos últimos tempos aí a população tem tido por conta do governo, talvez, prometer muito e entregar pouco. Edu, você que opera já há bastante tempo no mercado, a gente tem percebido aí que a quantidade de investidor estrangeiro que tem saído fora da nossa bolsa foi relevante nos últimos dias, né? O mercado financeiro hoje brasileiro, você acha que a liquidez hoje, a volatilidade do mercado financeiro, ela dá por conta que não tem dinheiro e isso abre espaço para uma volatilidade, ou ao contrário, é dinheiro que está circulando para todo lado aí e dá esse balanço no mercado financeiro? Hoje a gente tem mais dinheiro ou menos dinheiro durante o período que você está aí de Bolsa de Valores, aí quase 60 anos de mercado? Eu fundei a Bolsa, né? Eu sou um dos primeiros operadores do mercado. Não, eu acho que a gente faz muito barulho todo dia, óbvio, a gente tem que acompanhar o mercado, a gente vive do dia a dia, né? Mas o fato é que nós estamos engaiolados ali, né? Nós estamos enjaulados dentro de uma zona de preço que já não é de hoje, né? Nós estamos na mesma zona de preço, vai 15% para cima, 15% para baixo. Tem quanto tempo isso, né? Desde 2021... Exato, estou até pensando aqui quando é que foi a data, acho que maio, abril de 2021, eu não tenho uma posição direcional na Bolsa, né? Juro a 13 cacetada, poxa, pega o dinheiro, aplica no juro e seja feliz, né? A Bolsa provavelmente não vai conseguir andar nesse cenário de juro mais alto, o mundo também meio travado, China patinando, volta do Covid, enfim, tudo isso que a gente está vivendo que todo mundo já sabe. O fato é que a gente está travado, acho que esse último movimento de recuperação da Bolsa que a gente viu nesse abril, maio desse ano, né? Eu acho que é muito mais um movimento de despressurização do mercado, né? O mercado vinha muito pressionado com eleição, enfim, com todo o debate que rolou no Brasil, com toda a polarização, um governo que é contra o mercado, né? Historicamente, você vê os discursos, né? Nas medidas, o governo não é tão contra o mercado, mas o discurso é muito anti-mercado. E eu acho que na hora que ele entra e que passa alguns meses, né, e o governo acaba não fazendo muita coisa contra, né, enfim, tem um arcabouço fiscal, é a melhor regra possível? Não é, mas é a que temos para hoje, né? Reforma tributária é a melhor reforma possível? Também não, mas, né, é uma tentativa. Enfim, o mercado olhou isso e falou, poxa, acho que temos que voltar a ter algum prêmiozinho aqui. E aí o mercado deu essa recuperada que deu de abril e maio. Mas não acho que seja um negócio estrutural, acho que temos muita água passar debaixo da ponte, temos muitos problemas para resolver, principalmente de orçamento, né? O PIB brasileiro cabia dentro da Constituição, né? Que eu acho que isso é que é o complicado, né? O governo, o PIB engessa muito os gastos do governo, você já tem muitos gastos obrigatórios por lei, né? O governo não consegue se mexer ali dentro, nenhum governo, não estou falando esse, é qualquer governo, não consegue muito se mexer ali dentro, tem pouco dinheiro para investimento, né? E caindo, pouco dinheiro para investimento e caindo, o governo é obrigado a se financiar no mercado, ele tira dinheiro que poderia ser de outros setores, né? Que poderia estar financiando produção, ele tira para ele, para pagar, principalmente juros, né? Agora que juros está caindo, mas pagamento de juros, e pagamento de programas assistenciais e funcionalismo público, ou seja, o governo é todo travado, o Estado brasileiro é todo travado, sobra pouco dinheiro para investimento, falta pouco dinheiro para a gente crescer, né? Para gerar alguma coisa que mude o nosso futuro realmente, né? Para investir mais forte em educação, apesar de dinheiro em educação já ser direcionado, né? O Brasil é um dos países que mais gasta com educação, percentual do PIB, já temos bastante dinheiro direcionado para educação, mas falta cobrar, falta ter medida, falta, né? Existe um pensamento muito contra a meritocracia
principalmente no setor público, e a gente tem que cobrar. Se a gente não cobrar as pessoas, nada, né, as coisas não andam. Competitividade é o que empurra a gente para frente. Então acho que seria interessante a gente mudasse um pouco a nossa cabeça, mas não veremos isso provavelmente nos próximos 3 anos aí. E engraçado, né? Quando você fala de dinheiro para educação, a gente que está no dia a dia, no cotidiano aqui, até mesmo quem tem possibilidade hoje de estar fazendo, de ter acesso a algum tipo de informação, acaba não percebendo, né? Mas se a gente falar do agronegócio, que é a nossa principal fonte de receita do país, o que sempre está levantando o nosso PIB, antigamente, se você pegar uns anos atrás, o homem do campo era o cara da enxada, né? Era aquele cara que realmente não precisava de estudo para estar fazendo o seu trabalho. Hoje, o cara, para pelo menos pilotar uma máquina daquela, ele tem que saber um pouco de inglês, né? Para apertar aqueles botões das máquinas ali. Então, é importante sim, né? A educação sempre vai ser a base, né? E não é aquele discurso não para falar bonito, realmente é isso. A gente demora algum tempo, mas esperamos que isso algum dia entre no DNA do brasileiro, ou de uma certa forma tenha um resultado positivo. Marcel, a questão o gringo está esperando realmente resolver essas questões fiscais, arcabouço, né, um pouco mais de base, um pouco mais de calmaria para poder voltar com o dinheiro aqui na nossa bolsa, porque o ímpeto, 120 mil pontos hoje é o patamar que está trabalhando, que vem trabalhando muito na lateralidade, como a gente acompanha nos últimos meses, vamos colocar assim, mas acalmando isso, o gringo está esperando para voltar com dinheiro para o país? Com certeza. A gente até brinca do mercado que o gringo controla, né, nossa bolsa. Não é à toa que é tão esperada a abertura do mercado norte-americano para a gente tomar talvez algumas decisões nas nossas operações de forma mais assertiva, né, de forma mais precisa. A gente sabe que o fluxo estrangeiro, para quem acompanha relatório das casas do mercado financeiro, das instituições financeiras, a gente vê relatório de gringo, né, dinheiro que entra aqui, fluxo estrangeiro de entrada, saída, enfim, e um termômetro, né, fica aí a dica para quem quer acertar um pouco mais o viés e entender essas particularidades macro. Mas sim, o gringo está esperando aí, com certeza, a gente se organizar um pouco mais para voltar aí essa tão chamada injeção de capital. Edu, acabou de sair, chegou a informação aqui, que vendas no varejo caem 1,9% em agosto, descontada a inflação em comparação ao mesmo mês de 2022, apontou um índice Cielo de varejo ampliado, o ICVA, divulgado nesta terça-feira. Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelos varejistas, houve um crescimento de 0,9%. Bom, acho que vendas no varejo caindo um pouquinho, devemos aí ter... vamos acompanhar, acho que PCA é uma coisa que destoa um pouco mais, né? O Edu, você acredita aí que esses movimentos aí que a gente está tendo agora, né, nossa bolsa um pouco mais trabalhando nesse piso aí de 117, 120 mil pontos, com a perspectiva de corte de juros, né, e as coisas encaminhando no eixo, você vê espaço para uma bolsa brasileira chegar a 130 mil no final desse ano, tá? A gente está final do ano, tá aí, cara, tá faltando menos de 3 meses, né? Então tinha muitas casas que falavam em 130, 135 mil pontos, para não falar mais. Você acha que ainda existe espaço para isso em 2023? Acho que o corte de juros é o grande fato novo aí, né? Fato novo sim, né? Porque não foi executado ainda, né? Porque a curva longa já precifica, né? Mas eu acho que é o grande lance aí. Muitas empresas estão rolando dívida no curto prazo. Acho que elas podem ter um benefício aí pagando menos despesas financeiras. Tem muita empresa aí com a faca no pescoço. Acho que pode ser uma coisa boa, sim. Não sei se chega a desengavetar projetos, tá? Projetos de investimento, crescimento. Eu tenho conversado bastante com os empresários aí, a gente tem bastante contato com o empresário. O sentimento é meio de vamos esperar para ver, né? No início do ano era muito pessimista e o momento agora não é nem tão pessimista, o assunto até mudou, é mais vamos esperar para ver o que está acontecendo, mas com certeza dinheiro parado, né? Não temos grandes projetos, eu não vejo, né? Não vejo nada desenrolando nesse sentido. Acho que está todo mundo esperando se o governo vai fazer pelo menos o papel dele de enquadrar as contas fiscais para as empresas se virarem. Tem uma grande preocupação das empresas nesse momento que é, poxa,
os caras vão vir com a máquina para cima da gente para cobrar imposto da gente, né? Até quanto que isso, qual o tamanho disso? Quanto que vai ser esse impacto, né? De cobrança de imposto nas nossas contas aqui, né? No nosso lombo, nós vamos ter que pagar esse negócio. São preocupações aí do dia a dia do empresário. Eu sei que o empresário aí muitas vezes é criticado por uma grande parcela da população, mas o empresário também é o cara que corre o risco, né? Ele corre o risco, algumas vezes com o dinheiro do governo, eu sou contrário a esse tipo de coisa, né? O BNDES é muito grande, eu sou contra. O empresário, mas na maioria das vezes o cara que corre o risco e que está ali na linha de frente e que toma o loss, né? Que o pessoal que opera o mercado sabe como é que é perder dinheiro. O empresário perde dinheiro também, bastante, muitas vezes, em iniciativas que não deram certo. Enfim, tudo faz parte do processo. Acho que teremos mais, né, até o final do ano aí. Óbvio, a gente pode ver a bolsa 130 mil pontos, pode ver ela 110 mil também, eu acho que é muito pouco, entendeu? 10 mil pontos para lá ou 10 mil pontos para cá, a flutuação não é nada, né? Não é uma coisa tão relevante. Eu queria ver um negócio mais estrutural. Poxa, se a gente vai sair agora de 120 mil e a gente vai para 200 mil. O que precisamos fazer para sair de 120 mil para 200 mil? Acho que não estamos fazendo isso, não estamos tomando decisões nessa direção. A gente pode ir para 130, pode ir para 110, 5%, 10% para um lado para o outro é movimento normal. Olha que a gente já viu essa bolsa a 30 mil pontos, hein, Edu? 25 mil pontos, hein? Vi a 10 mil. Imaginava, eu lembro de, né? 10 mil na crise de 2002. Você lembra? Já vimos 10 mil 10 pontos mil, aí, crise de bom. 2002. Nunca se sabe. Hoje tem jogo do Vascão ou não? Você tá tranquilo? Não, o Vascão é contra os tricolores no fim de semana, aí, jogo duro. Então essa semana, por enquanto você está tranquilo. Eduardo Boixá, quero agradecer demais sua participação e as suas palavras muito sábias aqui, compartilhando com a gente aqui todos os dias de, pelo menos terça, quarta e quinta no pré-market. Obrigado e até amanhã, viu? Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção e obrigado, Marcel. Até depois. Valeu. Até mais. Eduardo Boixá com a gente aqui. Olha, não saia daí que o IPCA vai sair daqui menos de um minuto. Não vai dar tempo de a gente passar o IPCA, porque daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Mas na volta do intervalo, iremos não falar só de IPCA, como falaremos também da abertura do índice futuro, abertura do dólar futuro, quais papéis aqui a gente vai ficar antenado para o dia de hoje, né? A gente tem uma relação de alguns ativos aqui, a notícia da Vale ali vendendo 4 toneladas, 4 milhões de toneladas, 4 toneladas compro eu, 4 milhões de toneladas para a Arábia Saudita. Vamos ver como é que essa notícia vai impactar no papel. Tem Petrobras, tem setor financeiro, uma série de ações ainda que, aproveitando aqui com o Marcel, que a gente vai traçar para você. Mas por enquanto a gente vai daqui a pouco para o nosso rápido intervalo. O ZIO está em leilão aqui, eu estou acompanhando o leilão da abertura do índice futuro e do dólar aqui, que está em leilão, aguardando justamente o IPCA, o principal indicador do dia, que vai sair daqui instantes e a gente vai trazer para você em primeira mão. Lembrando que amanhã é o dado de inflação nos Estados Unidos, também importante, e você sempre acompanha não só esses números, como todos os números da agenda econômica mundial aqui no canal da BMC. Eu volto em 2 minutos, já com todas as informações. Aguarde aí. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você.
Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Trader, imagina uma TV com programação Trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade Trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, estamos de volta aqui no Pré-Market ao vivo, trazendo para você as informações de mercado financeiro. Bom dia para você que sintonizou e já vai ficar sabendo logo de cara o resultado que saiu hoje do IPCA. O IPCA 15, um dos principais medidores da inflação, veio abaixo da expectativa, conforme ali mais ou menos, né, premeditado pelo Eduardo Boechat, pelo Marcel. A gente estava falando justamente dessa perspectiva do IPCA. Ó, o IPCA mensal era esperado 0,28%, veio 0,23%, ou seja, um pouquinho abaixo da expectativa. E o anual, que estava em 4,67, veio 4,61%, ou seja, uma pressão inflacionária um pouco menor, Marcel. Marcou. Pois é, né? Eu acho que acertamos, hein? Olha, com isso, né, a abertura do nosso índice, que estava negativo, girou positivo. O índice agora trabalha a 118.650 pontos e o dólar com uma alta de 0,08%. Marcel, como é que a gente pode interpretar ou como é que o investidor pode equalizar o IPCA nos seus investimentos ou nas projeções, perspectivas para hoje e para daqui para frente? É pouca coisa por enquanto, né? A diferença é mínima. Sim, é pouca coisa, né? O IPCA ele reflete aí o custo de vida direto, né? O poder de compra da população do país. Então, visto aí que o IPCA veio bom, a gente pode ver aí possível campo positivo para as ações do setor varejistas, principalmente, né? A gente vê aqui na largada que o mercado de fato abriu junto, né, de mãos atadas aí junto com esse dado. O dado veio acima do esperado, dentro acima. A gente vê correção de dólar, a gente também vê o índice, apesar de ter dado uma corrigida na abertura, acabou dando continuidade aí na alta, mas é algo muito liviano ainda. A gente está falando de coisa de 0,10% de alta. O dólar caindo, subindo também, né, paralelo ao índice, sobe 0,10%, mas eu acredito que ainda assim o mercado deva esperar a reação e a abertura do mercado norte-americano para seguir e definir um norte mais assertivo. Então, como você acabou de falar de ações do varejo aí, por conta do IPCA, né, que veio um pouquinho abaixo da expectativa, e olha, não vai se empolgar e não vai achar que o Banco Central já vai cortar a Selic em 1% na próxima reunião, porque o IPCA veio abaixo da expectativa.
só veio dentro do parâmetro, está tudo em linha, então vamos continuar com o pé no chão, imaginando um corte de 0,5% aí na próxima reunião, nem 0,75% eu esperaria, tá? Mas como você falou da questão de empresas do varejo, Marcel, associando a SPCA, a Via realiza hoje uma Assembleia Geral extraordinária, né, para analisar a proposta de um aumento de capital de aproximadamente 1 bi. Vamos aproveitar, vamos ver esse papel na tela aí, Marcel, já falando de IPCA, de varejo, de Via. Vamos ver como é que está esse papel aí, que é a estimativa dele para hoje, vai. Eu queria fugir da Via, mas eu tô preso ainda lá, Marco. Tá encarteirado? Tô com médio acima dos R$2 em Via. Abraçado. Abraçado em Abraço Via. afogado. Abraçado afogado. Eu achei que pouco tempo atrás, no mês de junho, né, Via Varejo, eu esperava que o papel poderia encostar nos R$3, eu só errei a tendência, né? Ela só perdeu não só os R$2, como ela se aproxima aí do R$1,18. Isso aqui causa bastante temor para o mercado, Marcão, mas com certeza quem tem preço médio aí para Via Varejo, acima de R$2, com certeza vai continuar dormindo abraçado, porque é aquela coisa, né? O mercado, ele só troca, o dinheiro ele só troca de mão no mercado, né? Então, é nessas horas que os grandes começam aí a aproveitar esse desconto de preço, né, da companhia, por mais que ela se encontre num estado um pouco mais temeroso, mas é nessas horas que o investidor grande começa a olhar para papéis que pode sim ter um sinal de reversão aí de tendência, tá? Então essa notícia de Via Varejo aí, com esse aporte aí, esse dinheiro novo entrando na companhia para restabelecer um pouco aí a engrenagem dela de um pouco mais de R$1 bilhão, com certeza o mercado vai aproveitar sim essa notícia e quem sabe ela pode aí melhorar o que ela já perdeu de valor de mercado. Você falando que dinheiro troca de mão, quero ver quando vem para minha, viu? Mas é isso aí. Ô Marcel, uma ação aqui também tem uma notícia que eu quero acompanhar. O G1 Clínicas informou há pouco que celebrou um acordo estratégico de longo prazo com a Unimed Recife para a prestação de serviços médicos, ambulatórios, oncológicos e terapias sistêmicas imunomediadas pelos próximos 30 anos. Oncoclínicas aí, que é uma ação que até a gente conversou dela um tempo atrás, lembra? Lembro, Marco. Eu lembro que quando a gente conversou de Oncoclínicas, se não me falha... Era 5,80, se não me engano. O papel era 5,80 e nós não estamos falando, né, de muito tempo atrás, no máximo um trimestre. Quer ver? A Oncoclínicas bateu ali, março, abril, mais ou menos, Marco. Março, abril, ela bateu 6,20. Eu lembro que a gente conversou bastante, né? Nesses tempos um pouco mais vagos, nesses happy hours aí do dia, das quintas e sexta-feiras. A gente comentou bastante do papel, né? Não era conversa de bêbado, era uma conversa lúcida. E a gente conseguiu aí acertar, né? Uma das raras conversas lúcidas. Uma das conversas lúcidas a gente acertou aí também. Teve êxito, né, na operação. Eu lembro que a gente conversou de tomar o papel perto desse fundo do 6,20 e aquela coisa, né? Eu não vou mencionar o nome, o jargão que eu utilizar aqui, mas cuidado que está ao vivo. O investidor, ele sente aquela dor, né? Quando aquela dor, né? Quando ganha dinheiro, né? Que não tem mundial. A gente brinca que no mercado financeiro é a única profissão e atividade que o investidor, trader, especulador, ele reclama quando ganha, né? Porque quando ganha, acha que ganhou pouco, né? E a Onco, no caso, né? Que a gente está falando. Que preço está agora o papel? O papel está mais de R$11, ele saiu dos 6,20, decolou para quase 100% ali, né, Marco? Ele praticamente subiu 100%. E nós estamos falando de um trimestre, tá? 4 meses, o papel subiu mais de 100%. Então, assim, era mais uma ação que eu, por exemplo, particularmente confesso que eu não acompanhava, mas dentre esses happy hours aí, esses momentos que a gente tem de conversa, fluiu bem e é um papel que eu passei a acompanhar o tempo todo, tá? Então, essa notícia aí, com certeza, vem com impacto positivo para a companhia. E a gente falou agora, né? A gente falou de Via Varejo, falando de Oncoclínicas, anteriormente, logo no primeiro bloco, para você que chegou tarde, a gente falou de Vale aí, da questão da Vale, né? Dessa notícia aí da Arábia Saudita tá consumindo aí 4 milhões de toneladas ano, né? Como essa notícia vai impactar justamente na ação, no preço da ação. Então chega cedo aqui, o pré-market começa às 8 horas da manhã, a gente está trazendo informação de mercado financeiro para você em tempo real. Então, sintoniza aqui, com certeza é o melhor pré-market que se tem no mercado financeiro hoje.
trazendo informação na pinta para você. O índice sobe 0,11%, o dólar uma alta de 0,14%. Naturalmente, seria até um pouco mais sensato, já que o dólar ele sobe perante todos os emergentes, ele fez uma queda de 1% ontem, já como o dólar sobe lá fora e uma queda de mais de 1% aqui ontem, natural ter uma correçãozinha nesse dólar. Então, essa alta de 0,17 até que é uma alta bem significativa para um dia de hoje ali, né, que poderia até ser um pouco maior, dado o movimento do dólar lá fora. Agora, o índice, ele opera na contramão das bolsas internacionais, que caem nesse momento. Deixa eu só pegar a cotação das principais bolsas do mundo, né, que são as bolsas americanas, que caem todas nesse momento. Nasdaq cai 0,34%. O S&P 0,29 e Dow Jones 0,17. E a nossa bolsa sobe. Por que a nossa bolsa sobe, Marcelo? Por que a bolsa sobe? Otimismo. PCA. PCA, né? PCAzinho aí, vendo um pouquinho, né? Então, a gente imagina aí que as empresas, o IPCA geralmente tem causado uma volatilidade e a perspectiva um pouquinho mais otimista, né? Já que, né, o IPCA um pouquinho menor, possibilita aí dar um alívio na inflação, porque a preocupação do mercado justamente era, né, o preço, esse reajuste dos combustíveis, né? Sempre a culpa é do combustível, né? Mesmo porque também a maçã não chega a pé no mercado, né? Precisa de alguém lá para levar. Então, o diesel ou gasolina do veículo. Então, tudo que é culpa do combustível. Então, o combustível tem um peso muito grande, principalmente no IPCA. Como a gente teve um reajuste, a gente vinha num quadro deflacionário, uma sequência de deflação, então o mercado se preocupava aí realmente se essa inflação pode acontecer. Porém, Marcel, o preço do barril do petróleo acima de $90, pode ser que tenha algum outro reajuste na Petrobras. Se tiver mais um reajuste, é mais uma pressãozinha aí nessa questão do nosso IPCA, que pelo menos hoje mostrou uma deflação. Você acha que a Petro pode continuar repassando aí? Vai ter que repassar, não tem outra alternativa, né? Se vier aumento lá de fora, ou se continuar subindo o preço do barril. Não tem outro caminho, vai ter que mexer aí no preço. O operador fica sempre de olho nessa questão de Petrobras, né? Além de tudo, é uma companhia estatal, papel que eu gosto muito, né? Eu acho que desde que eu me conheço como operador, eu sempre acompanhei, eu aprendi a operar mercado olhando o Petro. Confesso que eu não olhava muito indicador, eu nem acompanhava barril de petróleo, acho que eu nem sabia que existia barril. Mas brincadeiras à parte, sim, mexeu no preço do petróleo. A gente não sabe se ele vai romper forte essa barreira dos 90, se o mercado vai querer conter. A gente vê que a oferta e demanda tem ficado um pouco mais atribulada aí no mercado, mas sim, o Petrobras vai ter que mexer no preço e o investidor aí fica de cima do muro esperando essa definição. Estou vendo aqui que aumentou um pouco a inflação aqui, qual que veio a perspectiva, né? Então, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, 6 tiveram alta no mês de agosto. O maior impacto positivo, a maior variação vieram da habitação. Destacam-se ainda altas da saúde, cuidados pessoais e transporte, né? Cuidados pessoais, o pessoal está comprando muito shampoo aí, Marcelo. Bom, vamos dar uma olhada, ver como é que está a nossa bolsa agora. A bolsa com uma alta aí de aproximadamente 0,07%, devolvendo os seus ganhos. Lembrando que lá fora a gente está tendo um viés negativo, as bolsas operam em queda, mesmo com números positivos, né? Trouxemos no primeiro bloco o dado de atividade econômica na Alemanha, veio melhor do que o esperado, né? Já estava ruim, veio menos ruim. Então, surpreendendo ali algumas pessoas. E eu confesso para você, vou falar a verdade, viu, Marcel? Você e o Boixá estavam falando do IPCA, estavam otimistas com o IPCA. Eu estava de neutro para um pouquinho pessimista. Onde vocês estavam vendo essa projeção de IPCA melhor aí? Nas últimas temporadas de baterias de resultado, a gente não viu nada muito positivo, né? Então, tem hora que o mercado precisa ser um pouco mais otimista, tá? O IPCA, mais uma vez, ele é o combustível, o principal termômetro, né, do custo de vida do brasileiro. E uma vez, visto essa tamanha importância, visto que as últimas vezes o mercado não tem ficado muito satisfeito com esses números, eu apostei aí no cara e coroa, mas de certa forma
eu estava um pouco mais otimista, ao menos viria dentro do consenso que o mercado esperava. Maravilha, deixa eu dar uma olhada também em algumas ações que eu devo ficar de olho por aqui. Uma ação aqui também, uma notícia que eu acabei de chegar aqui, a Azul, né? A gente está falando pouco, né, de consumo, né? Então, passagem aérea, o tráfego de passageiros consolidados da Azul aumentou em 13,5% em agosto na comparação do mesmo período de 2022. A galera está com mais dinheiro para viajar? Ou será que é uma coisa natural que o movimento estava muito fraco, Marcel, o ano passado? Que pergunta, hein? Difícil. Difícil responder essa. Setor aéreo. O que o papel está dizendo para nós aí? Vamos lá. A Azul, ela fez voo, só voo rasante aqui na Azul, pelo que eu estou vendo, né? Tem voado para baixo aí, ó, desde junho, um papel veio dos 22,20 e trabalha aí num suporte muito forte na região dos R$13,60. A gente sabe que inflação, a gente sabe que, né, essa cutucada aí em preço do combustível, o setor aéreo tem uma absorção muito grande, né, um impacto muito grande, associado também à inflação, né, a gente vê as companhias aéreas muito alavancadas e elas ficam sim temerosas, uma vez que preço de combustível é um fator importante para as companhias. Mas, visto que um papel da Azul veio lá dos R$23, ela continua ainda sendo sim uma empresa grande, eu não vejo nenhum problema em o investidor comprar a Azul. Eu vejo que muita gente fica em cima do muro quando se fala de companhia aérea, porque a vol é muito grande, né? O mercado sabe que a volatilidade é muito grande, mas a gente vê aqui claramente que em julho o papel bateu 20, agora ele encosta nos R$13, tem um fundo importante, ele tem pontos para cima, pode fazer o papel, quem sabe, decolar até os 15,20, tá? Então, modéstia à parte, eu fico no neutro aí para Azul, mas eu também não vejo um declínio tão grande do papel escorregar e trabalhar abaixo dos R$12. Esse setor de companhia aérea e entretenimento sofreu muito na pandemia, né? Acho que foram os setores que mais foram impactados aí com desde a época do Covid. E olha, para se reestruturar e tentar se manter a trajetória aí depois disso, né? Acho que não é fácil para a companhia não, tanto que a Azul aí realmente tem feito algumas estratégias, CVC também, Gol, tentando aí, é um setor que inspira um pouco de cuidado, mas acho que por todavia, né, dentro do que se tem hoje, ainda pode ser uma possibilidade positiva. Bom, você que sintonizou agora aqui, a gente trouxe para você algumas informações de mercado financeiro desde as 8 horas da manhã com o Marcel aqui, né? A gente falou de algumas companhias principais, falamos de Vale, falamos de Via Varejo, trouxemos a informação do IPCA, o índice que está subindo agora, né, praticamente no 0 a 0, o IPCA deu uma animada na largada do índice, que descolou um pouco das bolsas lá fora, né, já que as bolsas lá fora caíram um pouquinho, ou caem um pouco nesse momento. E lá fora, Marcelo, a gente tem o dado de inflação que vai sair amanhã nos Estados Unidos. O Banco Central, na verdade, o presidente do Banco Central americano, Powell, ele disse que está de olho no setor ali, principalmente no mercado de trabalho americano, que esse sim seria um divisor ali para ele estar vendo qual a estratégia o Banco Central americano iria tomar referente à possibilidade de corte, ou de aumento, corte não, né? A manutenção ou aumento de juros lá fora. E a gente, né, ficou por um período aí, não deixou de olhar o setor de inflação, mas ficou muito preso ao mercado de trabalho. Amanhã a gente tem um dado de inflação lá nos Estados Unidos, antecipando um pouquinho nessa reta final do programa para amanhã. Será que a gente pode esperar já um sinal de melhora lá na economia americana? Porque eu estava lendo uma matéria esse final de semana com a secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen, ela disse que por enquanto está tranquilo os Estados Unidos e a inflação lá está controlada. Como é que ele vai acreditar nela, hein? Eu acredito, Marco, a gente vê que rompeu o topo histórico aí, né, a alta de juros nos Estados Unidos. Há muito tempo atrás, os juros norte-americanos ele sempre foi muito contido, muito leviano, né? A gente brincava que os Estados Unidos não pagava juros e o Brasil sempre foi uma vaca gorda, né, em Selic. E agora a gente vê sim, juros diminuindo, sendo um pouco contido. A gente vê que também houve um auê lá nos Estados Unidos, a gente viu alguns bancos quebrando, do Banco do Vale do Silício. A gente espera aí
que desde então a gente tem uma diminuição na taxa de juros e isso aí vai contribuir muito também para o apetite do investidor. Pois é, Marcelo, mas esse indicador a gente vai ficar sabendo só amanhã. Por enquanto hoje a repercussão vai ficar por conta do IPCA. Marcelo, queria que você passasse aí suas recomendações finais aí para que o investidor possa tomar cuidado ou aproveitar melhor aí o dia de hoje, dado o cenário que nós passamos aqui desde as 8 horas da manhã para quem está conectado com a gente. Bom, minha recomendação é que vocês fiquem sempre de olho em dados de inflação. O mercado ele espera ansiosamente, payroll, tem bastante dados chaves que com certeza traz mais direção, mais assertividade para a direção do mercado. Tá? Então, como de costume também para mim, esperar a abertura do mercado norte-americano, ver em quais regiões o mercado vai buscar encostar. Isso eu estou falando de mercado de futuros, que com certeza futuros vai determinar aí a música para o mercado à vista. Marcelo, obrigado aí pela sua participação mais uma vez com a gente. Amanhã espero você de volta ao Vive a Cores aqui nos estúdios para falar muito de mercado financeiro. Bom pregão para você, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigado, Marco. Muito bem, vamos continuar na reta final aí. O dia tem muita coisa para acontecer. Daqui a pouco vai abrir a papelada às 10 horas da manhã e aí, né, o mercado ganha vida própria, já que a gente trouxe, até traçamos aqui todos os setores possíveis, né? A gente acabou falando de Vale, né? Essa perspectiva um pouquinho mais otimista da ação, por conta da notícia aí de uma venda de 4 milhões de toneladas para a Arábia Saudita. Também aí falamos da Via, né, com essa perspectiva do setor de varejo hoje, que pode ser impactado de forma positiva, com o IPCA um pouco mais abaixo da expectativa, um quadro inflacionário menor nessa terça-feira, né, o dado que saiu agora há pouco, às 9 horas. Também como setores de aéreo, com essa perspectiva de mais aumentos de pessoas circulando ali. Então, enfim, a gente tem um cenário um pouquinho mais positivo, mesmo na nossa bolsa indo um pouco para cima contra o movimento das bolsas internacionais, que operam em queda nessa manhã de terça-feira. Mas a queda não é generalizada não, as bolsas caem de forma comedida. A gente tem a Europa também com uma leve queda nessa manhã. Por falar em Europa, a gente saiu agora o dado de atividade da Alemanha, às 6 horas da manhã, veio até melhor do que o esperado, né? Então, mesmo assim, a Bolsa da Alemanha faz uma queda ali de 0,30%, 0,35%, uma queda até razoável. E o Brasil aqui descolando um pouco desse movimento, né? Brasil que vive algum momento teoricamente um pouco mais tranquilo das últimas semanas. Nós tivemos ontem, por exemplo, o índice fazendo uma alta significativa de 1,66%, é uma alta bastante expressiva, e o mercado não realizou lucro não, acho que continua com uma tendência de alta com esse IPCA nessa manhã de terça. E a gente tem, né, as projeções do Boletim Focus ontem também, elevando o PIB aí próximo a 3%, então a parte fiscal que fica no radar, que foi a parte fiscal, que na semana passada e na outra semana anterior, que trouxe uma preocupação, principalmente para o mercado de câmbio, que voltou a trabalhar próximo aos R$5 e chegou aí, né, na sexta-feira da semana passada, acima disso, ontem também, o mercado já abriu com uma queda, mas parece que as coisas aos poucos vão se ajeitando e essa perspectiva aí um pouco mais positiva, né? Acho que está faltando só, como eu disse de novo, essa parte fiscal. Arcabouço, as reformas ali saindo um pouquinho, parece que o mercado está um pouco mais otimista. Mas, né, para amanhã a gente vai repercutir essa questão do quadro de inflação lá nos Estados Unidos, que é o que vai trazer a perspectiva que o mercado vai ficar de olho, né? Lembrando que o Brasil é um país emergente e a gente não tem força suficiente para puxar o resto do mundo, ao contrário da principal economia do mundo, que é os Estados Unidos, que aí sim, né, o mercado, esses indicadores que saem lá, realmente tem um peso muito grande no mercado. Então o Brasil com o IPCA de novo aí com uma inflação um pouco mais dentro do eixo. Agora a pergunta que a gente vai, daqui para frente, vai ter muita gente falando, é da perspectiva de corte de juros aqui no Brasil, né? Se mantém 0,5%, se vem 0,75%, se mantém 1%, mas aí as opiniões são diversas. O importante é a gente trazer informação para você em tempo real, que fica conectado aqui com a gente. Agora, o mercado financeiro acabou aqui na BMC? Não, vai continuar e com muito mais informação
com a Paula Moraes e com o Felipe Nascimento, que já estão aqui para repercutir essa notícia do IPCA e outras informações que vão surgindo ao longo do dia e a cotação da nossa bolsa. Eu vou me despedindo hoje aqui, mas amanhã eu estou de volta a partir das 8 horas da manhã com muito mais pré-marketing. Obrigado pela audiência, bom pregão para todos. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor.